Ela dizia, pastora, vamos na rodoviária. Eu conseguia comprar uma passagem. Eu pegava a minha mala do carro dela, dava para um rapaz colocar a mala lá dentro do bagageiro do ônibus e eu sentava na poltrona de número 8. Ei, Quando a gente pegava a estrada, irmãos, vinha uma tempestade muito forte. melhor que o tsunami, né? Melhor que o tsunami. Já pensou se viesse o tsunami? A tempestade, ela vinha muito forte. De repente, o ônibus que nós estávamos, ele quebrava. E quando esse ônibus quebrava, a gente começava a orar e outros caíam em desespero. É o quê, rapaz? Aí o motorista dizia, eu vou tentar consertar. Se eu não conseguir, eu vou atrás de um mecânico. E aí aquele homem pegava e saía, dizia assim, eu vou atrás de um mecânico, porque eu não estou conseguindo ver o defeito. E aí, quando eu olhava para frente, era algo muito espiritual. É o quê, rapaz? Vinha aquele vento com aquele tornado levando Tornado, pronto. tudo. Levando tudo, só que ele vinha e ele dava o rodo assim, como Ei, se ele não pegasse pela frente, mas se ele viesse começando lá por trás. E ei, aí eu dizia assim, irmãos, corram, saiam de dentro do ônibus, porque está vindo uma tempestade, se nós não correr, nós vamos morrer aqui. E aí um homem dizia assim, tu tá doida, mulher? Não tem tempestade aqui nenhuma, só tá o tempo formado. Eu disse, Deus me revelou que tá vindo. E aí aquelas pessoas ficaram dentro do ônibus, só a pastora, aquela Claudiné na área. pastora, ela não tinha embarcado comigo no ônibus, porque ela mora em Manaus, só que ela estava dentro do ônibus comigo. E eu não consigo entender o porquê que ela estava dentro do ônibus comigo. E a pastora pegava na minha mão e dizia assim, pastora, vamos correr. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A senhora já deu aviso, a senhora chamou para todo mundo correr e ninguém quis. Vamos correr. E aquela pastora pegava na minha mão, interlaçava a mão na minha e nós saía correndo. Irmãos, a estrada ia se apartando. Era como se fosse aquele filme da novela Os 10 Mandamentos. Era como se fosse aquele filme da novela, o quê? Os Dez Mandamentos. Veja, ela cita uma cena de uma novela da Record que traz, né, no seu enredo algumas manipulações bíblicas. E eu já aconselhei aqui aos meus irmãos, às minhas irmãs, a não assistirem novelas da Record. Por que, Pedrosa? Não são bíblicas? Deixa eu tirar o óculos aqui. Não são. Não são. Elas aparentemente falam de alguma coisa da Bíblia. Aparentemente. Mas por trás disso tudo tem uma manipulação. Ou eles acrescentam por causa da licença poética, ou eles diminuem. É sempre assim. Então, o meu conselho para você é que não assista. Não assista. Um dia desse eu estava conversando com os meus botões, alguém chegou no meu WhatsApp me perguntando sobre alguma história bíblica. Porque tinha visto na novela um enredo que aconteceu na novela, ele veio me questionar. Aí eu cheguei para a irmã e disse assim, tá vendo aí, irmã? Tempo para ler a Bíblia não tem, mas para assistir novela herética que ensina coisas às vezes que não está na Bíblia, aí tem, irmã, tá vendo? A senhora ficou embaraçada agora com o que a senhora viu. Porque na televisão estava passando uma coisa e na Bíblia estava dizendo outra. E por causa disso, muita gente está acreditando em um falso evangelho de novelas. Gente, as novelas nunca vão se igualar ao que está escrito na Bíblia. Elas vão sempre aumentar ou diminuir o que está ali. Está entendendo? Alguma coisa pode se assemelhar, mas é um tipo de evangelho confuso, vai confundir a mente das pessoas. Então,
Minha oração é para que você não assista. Faça o seguinte: vá ler a Bíblia. Vá ler a Bíblia, viu? Deixe de assistir novela da Record, essas novelas aparentemente bíblicas. Não assista não, irmão. Novela de qualidade nenhuma. Não assista não. Tá entendendo? Vá ler a Bíblia. É melhor. Porque as novelas possuem licença poética, acrescenta, diminui, tem muita manipulação. O Waderban está dizendo aqui, muita manipulação. A Nívia está dizendo pura distorção. Tá entendendo? Distorce. Às vezes não é a mesma narrativa do que está na Bíblia, do que está escrito, eles acrescentam alguma coisa. Tá entendendo? Então, olha, eu já aconselhei muita gente no meu WhatsApp, pessoas que ficaram confusas, confundidas com histórias bíblicas, histórias de novela que parece que é bíblico, mas não é. Traz outras narrativas. Tá entendendo? Outras narrativas. Então fica aí o meu recado para você. Em vez de assistir novela bíblica, vá ler a Bíblia, que é melhor. Ok? Vamos voltar aqui com a Antônia. Deixa eu botar meu óculos. Vamos voltar de novo. Vamos lá. Deixa eu botar essa partezinha aqui, né? Que essa partezinha aqui eu vou comentar. Vamos lá. Dentro do ônibus comigo. E eu não consigo entender o porquê que ela estava dentro do ônibus comigo. E a pastora pegava na minha mão e dizia assim: pastora, vamos correr. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A senhora já deu aviso, a senhora chamou para todo mundo correr e ninguém quis. Vamos correr. E aquela pastora pegava na minha mão, interlaçava a mão na minha e nós saía correndo. Irmãos, a estrada ia se apartando. Era como se fosse aquele filme da novela Os 10 Mandamentos, que a terra, o Senhor abriu a terra e matou Corá, a sua família inteira. Que ela acompanha essas novelas aí, bíblicas. Tá vendo? Ela mesmo se entregou. Meu Deus, era algo muito forte. Aí eu dizia assim: pastora, vamos pular pelo canto, porque onde a estrada está se abrindo, nós não vamos conseguir. Aí quando nós pulava pro outro canto, ia se abrindo uns buracos redondos, grandes, assim, irmãos. Daqueles buracos saía cada cobra, saía tanto tipo de bicho de dentro. Eita. Era uma cabeça de umas cobras desse Carlos, tá na área. Aquelas cobras, elas metiam a cabeça naquele buraco, elas saíam lisa. Eu olhava, era cada tipo de bicho muito feio. Lenildo. Só que quando ela botava a cabeça para fora, que saía todo, se transformava em demônios. É o quê, irmãos, rapaz? Demônios. E aqueles demônios pegavam e ficavam dando aquelas gargalhadas. Moisés na área. Ia pegando as pessoas e jogando dentro daquele buraco. E a gente ia... Aquele buraco que ele saía, como fosse uma cobra, jogava as pessoas ali dentro. E eu saía correndo, clamando: o sangue de Jesus tem poder. Eu dizia: pastora, vamos clamar, porque eu sei, pastora, que eu estou na posição. Eu sei que Deus não vai permitir que esses demônios me peguem, que eu morra aqui sem antes ver meus filhos. E eu saía desesperada. E eu só lembro que eu dizia: o sangue de Jesus tem poder, me cobre, Senhor. Eu já falei aqui que o sangue de Jesus tem uma finalidade, Dona Antônia. Dona Antônia, o sangue de Jesus tem uma finalidade, Dona Antônia. Esse povo cisma de dizer que ao primeiro ataque, né, visto o primeiro ataque de alguma coisa, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem a finalidade de quê, Pedrosa? O próprio apóstolo diz em sua epístola: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue nos purifica de todo pecado. Está entendendo? Quem nos livra do mal são os anjos de Deus. Se Deus assim o quiser. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Mas, Pedrosa, eu sempre falei isso, é porque você aprendeu errado. Nas atividades em que os capirotos costumam
né, fazer, aí o que acontece? Entra em cena o nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão enfermos e por aí vai. É o nome de Jesus. Qualquer atividade do capirotos, o nome de Jesus te repreenda. O Senhor te repreenda, capirotos. Tá entendendo? Mas o sangue de Jesus, e eu fiz uma live aqui exclusiva falando sobre isso. A banalização do sangue de Jesus. É um assunto pesado, irmão, mas que precisa ser pregado. A banalização do sangue de Jesus. E não deveria acontecer isso. Você não vai ver, presta atenção, você não vai ver nas cartas apostólicas, ou até mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, tá entendendo? Usando o sangue de Jesus para expulsar demônio ou qualquer atividade do mal. O sangue de Jesus tem poder? Não. Não há registro nas Escrituras ou na história da igreja os cristãos primitivos usando o sangue de Jesus para qualquer atividade paranormal. Não tem, irmão, não tem registro. Isso é coisa da cristandade desse último século. É coisa da cristandade desse último século, porque antigamente não tinha isso. Não tinha. Mas foi só aparecer o advento pentecostal que isso começou a acontecer. Lasqueira, né? Aí é o sangue de Jesus para tudo. A porta se abriu do nada, sangue de Jesus tem poder. Né? O gato passou por aqui, sangue de Jesus tem poder. Do nada caiu um negócio aqui, o sangue de Jesus tem poder. É o sangue de Jesus tem poder para tudo. É a banalização do sangue. Quando eu digo a banalização do sangue, eu estou falando da banalização do sacrifício de Cristo. Porque o sangue é o sacrifício de Cristo em resgate dos eleitos, da igreja. Então, toda vez que eu banalizo o sangue de Jesus naquilo que acontece, eu estou banalizando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Está entendendo? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Aí o sangue de Jesus para tudo, irmão. Qualquer coisa é negócio de menino mesmo, crentes meninos. Os crentes Nutella desses últimos tempos. Crente Nutella. Você não vai ver na Bíblia do Novo Testamento, o sangue de Jesus sendo usado nesses termos. Mas não. Vai ver na Bíblia o sangue de Jesus Cristo sendo usado nesse sacrifício para o resgate dos eleitos. Está entendendo? Para redimir os eleitos, os escolhidos. E para de banalizar isso aí. É sangue de Jesus para qualquer coisa, irmão. Basta só né, alguma coisa passar, né? Ele está aqui olhando para aqui, aí passa alguma coisa. Vixe, sangue de Jesus tem poder. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, a partir de hoje, eu já falei isso aqui, torna a falar de novo. Não banalize o sangue de Jesus. Qualquer coisa aconteceu, olha, qualquer coisa acontecer, presta atenção aqui no Pedrosa, qualquer coisa acontecer, paranormal, é o nome de Jesus. O nome de Jesus te repreenda, capirotos. O nome de Jesus te repreenda. E o sangue de Jesus, Pedrosa, nos purifica de todo pecado. É o sacrifício. Ok? É o sacrifício. E este sacrifício é único. Único. É perfeito. Tá entendendo? E ele acontece uma vez só na nossa vida. Uma vez só na nossa vida. Uma vez só na nossa vida. Glória a Deus. Aí fica banalizando o sangue de Jesus para qualquer coisa, o sangue de Jesus, né? E a gente ia, aquele buraco que ele saía, como fosse uma cobra, jogava as pessoas ali dentro.
E eu saía correndo, clamando, o sangue de Jesus tem poder. Eu dizia, pastora, vamos clamar, porque eu sei, pastora, que eu estou na posição. Eu sei que Deus não vai permitir que esses demônios me peguem, que eu morra aqui sem antes ver meus filhos. E eu saía desesperada. E eu só lembro que eu dizia, o sangue de Jesus tem poder, me cobre, Senhor, me cobre. Senhor, cobre as famílias do estado do Amazonas, Senhor. Senhor, não, que nós não venhamos, Deus, passar por isso aqui. Tá vendo? Olha, nós já fomos cobertos pelo sangue de Jesus. E isso acontece uma vez só. No dia em que nos convertemos pela graça de Deus ao Senhor Jesus. Fomos uma única vez cobertos por este sangue, por esse sacrifício, que nos purificou de todo pecado. Uma única vez. Então eu não preciso estar. Deus me cobre. Aí, Pai do céu vai estar olhando lá de cima para baixo para mim e vai dizer assim: ó, mas não já aconteceu, filho, na conversão, você já foi coberto. Aí no outro dia ele pede de novo para cobrir. Então você nunca passou pela conversão. Por quê? Porque quem passa pela conversão, o sangue de Jesus Cristo, atua uma única vez. Por que uma única vez, Pedrosa? Porque é suficiente e eficiente para salvar. É por isso que é uma única vez, não é várias vezes, não. O sangue não é derramado sobre minha vida, sobre sua vida várias vezes. O sangue é derramado uma única vez. Por que, Pedrosa? Como eu falei, ele é suficiente e eficiente. Não precisa de mais. Oh, meu Deus! E fica pedindo o sangue de Jesus todos os dias, todos os dias. Quem está pedindo isso está declarando que nunca passou pela conversão. Ou é ignorância ou nunca passou pela conversão de fato. Irmão, eu já falei aqui com base bíblica, a conversão, ela só acontece uma única vez. Cabe com essa historinha de dizer, eu preciso me converter todos os dias. Não, a conversão, ela acontece uma vez só. Uma vez só. E não é você que se converte, é o sacrifício de Cristo que faz isso em você, ok? Você não tem como se converter, né? A água não se transformou em vinho, foi Jesus que converteu a água em vinho. A água por si só não tem poder de se converter. Aí Jesus Cristo foi lá e converteu. A palavra converter é transformar, metamorfose. Tá entendendo? Então, assim, quem converte é Jesus. Quem transforma é Jesus. É o Espírito Santo. E isso acontece uma única vez na vida. Ok? E quando você é convertido pelo sacrifício de Cristo, através da palavra, pelo Espírito Santo, aí você agora precisa andar digno dessa chamada, ou seja, andar em santidade diante de Deus. A conversão é uma única vez. Agora, a santificação, ela é progressiva. Ela é progressiva. Vamos repetir? Conversão, uma única vez. Você não é convertido, não se converte de 1, 2, 3, 4, 5, não. É uma única vez. Desculpa, eu falei uma, não foi? É 2, 3, 4, 5 vezes. Você só se converte uma vez só na vida. Tá entendendo? E quem é que faz isso? O Espírito Santo, pelo poder da palavra, no sangue de Jesus. Pronto. E você é colocado em um estado de santificação, aí agora a santificação ela é progressiva, você vai evoluindo em santificação. Mas me converte, Jesus.
Todos os dias, meu Deus, eu preciso me converter. Então, todas as vezes que você falar isso, você está dando um tapa na cara de Jesus Cristo, dizendo que o sacrifício dele não é eficiente. Por que não é eficiente? Porque não foi eficiente ontem. Porque hoje você desconverteu. Você precisa converter de novo. Tá vendo a bobagem que às vezes a gente fala? É muita bobagem, irmão, que a gente fala, irmão. Se eu digo, Jesus, hoje eu preciso me converter de novo, meu Deus. Preciso me converter todos os dias. Então você está dizendo que o sacrifício de Jesus não é eficiente e suficiente. Você diz, eu não digo mais não, irmão. Eu dizia isso, não digo mais não. Hoje eu acredito que o sacrifício de Cristo é suficiente e eficiente. E acontece uma vez só. A conversão é uma vez só. Agora a santificação não. Santificação é progressiva.